irmãos? Eu também quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa também nessa noite falar ao seu coração. Que o Espírito de Deus possa agradar o seu Espírito também, em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus aí mais uma vez. Estou ali com um amigo, o Marcão, que Deus abençoe, da Igreja Batista Anunciar. Está aqui nos abençoando também. Você que está nos visitando, Deus também te abençoe muito nessa noite, em nome de Jesus. Antes de eu começar aqui, eu estava vindo para cá e eu vi uma boneca no telefone. E a boneca não tinha um braço. E eu lembrei da Dia das Mães. Quem estava aqui no Dia das Mães? Fizeram teatro aqui na frente. Eu nunca entendi, pastor José, por que às vezes a gente vê as bonecas aí faltando um pedaço do mundo. Aí eu vi aqui que a mãe divide a boneca quando se fica brigando. Dá um pedaço para um pedaço para o outro. Aí a Nudinha, as duas saíram felizes. Uma saiu com a boneca sem o pé e a Nudinha saiu feliz só com a perna da boneca. E eu fiquei ali pensando como que essas meninas estão brincando, né? Uma tentando colocar a boneca de pé e ela não fica, né? Está faltando uma perna no outro lado. E a outra brincando só com a perna da boneca. Irmãos, a inocência das crianças faz com que elas estejam alegres em todos os momentos, em pequenas coisas. O Senhor, Ele quer fazer que você esteja sensível à voz de Deus, para que você fique sempre feliz com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Eu queria só, hoje eu vim para cá e vi essa boneca sem a perna, eu lembrei disso, mas só para dividir com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos rapidinho. E que você ouça um pouco aí do que eu vou falar rapidinho, tá? Todos nós nos esforçamos muito, diariamente, para manter uma vida na presença de Deus. Eu sei que você também luta para isso. Eu sei que você tem se empenhado para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. É culto atrás de culto, mensagens atrás de mensagens, e você está aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Quero dizer uma coisa para você: não desista do que você tem aprendido sobre a palavra de Deus e sobre o próprio Deus. Existe um céu te esperando. Eu sei que não vai ser fácil chegar lá. Eu sei que você já chorou muito, pensou em sair, pensou em desistir. Sabe por que você desistiu? Porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida e é por isso que você está aqui. Para aprender de novo. Para ouvir o Espírito de Deus falar no seu coração mais uma vez. E é por isso que Deus te trouxe. A mensagem que eu quero trazer ao seu coração é porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro que tem a capacidade de nos revelar uma situação do futuro, trazer ela para o presente, te revelar, para te dar uma oportunidade de mudança, para não viver um dia terrível na vida. Olha para cá agora, rapidinho. Essa é a Bíblia Sagrada, que nos dá a oportunidade de uma revelação, de uma situação futura, sendo traga para o presente, para que você, através do seu comportamento e daquilo que você está ouvindo, mudar a sua conduta, para que você não possa ser surpreendido lá no futuro. Isso é a Bíblia. Eu quero
iniciar a mensagem de hoje, criar um cenário. Ok? Então, presta atenção numa coisa. Imagine você, um domingo lindo igual o de hoje. Feliz na sua casa com a sua família. Tudo muito maravilhoso. Dividiram ali algumas experiências, muitas risadas. Aquelas risadas que você não consegue parar. Aquele momento gostoso em família. Aí, chegou a noite, foi dormir. Sua família, seus filhos deitados na cama. E no meio da noite, você escuta que tem alguém batendo na porta da sua casa. Bate lá, você levanta, vai sem acordar ninguém. Aí você vai lá na porta, abre a porta. Quando você abre, quem está do lado de fora começa, você já abre a porta e ele fala o seu nome. Oi, fulano. E daí, ele começa a falar sobre a sua vida. Um pouco sobre a sua biografia. Seus familiares, seus amigos, costumes. Só que você até agora não identificou quem é, você não sabe quem é aquela pessoa. Sabendo que dentro da sua casa está ali o seu bem mais precioso, que é a sua família. Aí eu te pergunto, mesmo que essa pessoa, sabendo o seu nome, conhecer a sua biografia, no meio da noite, você deixaria essa pessoa entrar na sua casa? Você vai responder para mim. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Você não vai responder para mim. A Bíblia vai responder por você. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Se você ainda não encontrou, já está no telão. Acompanhe comigo, são 3 versículos bem rapidinho. Preste atenção, e assim diz a palavra do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no seu nome, em seu nome nós expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, meu Deus, na sua presença, para aprender sobre a sua palavra. Nós sabemos que o Evangelho ele é uma via de mão dupla, onde nós nos esforçamos a cada dia para conhecer o Senhor, para fazer também que nós sejamos conhecidos pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa noite a entender essa palavra, para que possamos de alguma forma mudar o nosso comportamento, para que nós possamos nos fazer conhecidos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero que você preste atenção. Uma coisa que eu quero falar com você que é muito comum no meio do mundo cristão. Às vezes nós estamos vivendo uma vida na presença do Senhor. E tudo isso faz com que a gente vai acomodando, tirando um pouco o pé. Às vezes algumas pessoas vão vivendo tanto tempo na presença do Senhor. Mas a própria Bíblia diz em Oséias, no capítulo 6, no verso 3, Renan, meu Deus, eu fui lá para você. Ô Renan, está bom o Senhor na vida do Renan?
encontrar novamente. E acho que eu estava Oséias 4:6, a Bíblia diz que nós de fato precisamos, nós precisamos conhecer, mas precisamos prosseguir em conhecer. É importante que você esteja aqui buscando conhecimento de Deus. É importante que você esteja diariamente buscando o conhecimento de Deus. Só que parece que ao longo dessa caminhada, algumas pessoas vão relaxando. Parece que quanto mais próximo de Deus, algumas pessoas acham que já está pronto, já é o seu limite e relaxa. Mas a Bíblia diz que você e eu, nós precisamos continuar em conhecer o Senhor. Olha o que acontece com Adão. Gênesis capítulo 1 e 2. Deus prepara tudo para aquele homem. Deixa tudo perfeito para o Adão. Antes mesmo de colocar ele no jardim. Deus não põe o Adão para ver o que ele vai precisar para depois dar. Deus prepara tudo, depois de tudo pronto, pega o Adão para lá. Tudo que você precisa, Deus prepara para você é antes. E ali eles começam um relacionamento. Todo dia pela manhã, pela vida, assim por dia, Deus chegava e se apresentava. A intimidade era notória entre eles. Até que um dia, essa verdade cumpre na vida daquele homem. E ele então se entrega ao pecado. O pecado, segundo a Bíblia, faz separação entre nós e o vosso Deus. Ele cobre o nosso rosto de Deus. Até que um certo dia, Deus chegou como todos os outros, Adão, mas o Adão agora está escondido. O pecado faz isso. O pecado faz com que o lugar da intimidade com Deus, porque ali era o jardim, mas era a casa do Adão. A sua casa, que é chamada a casa de Deus, o pecado fez mudar para o esconderijo do Adão. Já não era mais um lugar de intimidade, agora aquele lugar era o esconderijo do Adão. E é por isso que nós precisamos todos os dias buscar o conhecimento de Deus. É importante que você o conheça. Tão importante quanto é que você se faça conhecido por Ele. No texto que nós lemos, esse moço que está questionando o Senhor, falando com ele que ele não tem espaço, ele não foi na divisão de Mateus 25. Diz a Bíblia que ele vai pegar as ovelhas e colocar à direita, e os bodes à esquerda. Esse moço foi levado para a esquerda, e ele agora, ele está desesperado, ele está tentando arrumar um argumento para fazer Deus naquele momento mudar de ideia. Ele está dizendo assim: Senhor, Senhor, eu falei do seu nome. É a oportunidade que a Bíblia te dá, irmão, de trazer uma verdade do futuro, trazer ela do presente, revelar para você, para que você não precise passar isso lá. Esse moço aqui, ele está tentando uma justificativa para fazer Deus mudar de ideia, porque ele não foi levado para a direita, ele foi levado à esquerda. E segundo a Bíblia, Mateus 25, ele vai se separar. E nessa hora ele se separou. E quando esse moço está indo para a esquerda, ele volta. Ele tenta argumentar para mudar ali a verdade que está sendo dita. Ele está falando assim: olha, você acha que é duro? Você acha que é apertado para os jovens receber eu não quero mais da namorada e tratar o suicídio? Você acha que é duro e apertado receber do patrão uma notícia: você está demitido? Você acha? Você acha que é duro receber uma notícia do médico dizendo: você está numa situação
Esse moço está vivendo uma situação que é irreversível. Todo esse cenário que eu acabei de te falar, ele é reversível. Se você foi mandado embora, pode ser que você consiga um outro emprego. Se a sua namorada te largou, pode ser que Deus está preparando uma outra para você. O que nós estamos vivendo até agora é uma situação irreversível. Se você acha que é duro, apertado, ouvir o patrão, você está demitido. Ouvir a namorada, que agora não quer mais. Não queira ouvir, eu não te conheço. Não é possível, eu fiquei tentando entender. Deus não tem amnésia. Sim ou não? Não tem. Deus não é mentiroso. O que é que pode fazer você conhecido? E às vezes a gente ministra aqui, irmãos. Às vezes quem fala aí acha que a gente está dando um sermão para colocar um fardo sobre a sua vida. Só que todos nós pregadores da palavra de Deus, quando nós estamos preparando, nós somos o primeiro a receber, talvez, a correção do Espírito. E eu quero falar, como Paulo falou, eu quero me pegar bem alinhado com a palavra de Deus, para que quando eu estiver pregando aos outros, eu mesmo não venho achar reprovado. Essa palavra serve para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós, para que lá no futuro, no dia que nós vamos viver isso aqui, eu sei que muita gente vai lembrar dessa informação. Talvez os que forem separados para a direita, talvez esses não, porque eu imagino que na hora que Deus separar e falar com você assim, servo bom e fiel, levantarás, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Não tem nem o que pensar, não dá tempo de pensar. A alegria que vai inundar o coração dessa pessoa não vai dar tempo de pensar. Mas aquele que for para o lado dos bodes, ele vai lembrar dessa mensagem. Ele vai lembrar dessa informação. E vai falar assim, naquele dia foi trazida a informação do futuro. Ela foi liberada do presente para me dar a possibilidade de mudar o meu comportamento para eu viver isso. Às vezes a gente acha assim que a vida apresenta tantas coisas para a gente que te faz chorar, que te faz desanimar. Não queira viver o que esse moço está vivendo. Porque ele tentou um argumento, esse moço estava falando de Deus, falando de Jesus. Aí, a gente tentando arrumar ali um caminho, uma direção para concluir a mensagem. Aí eu fui tentando ver alguém. Aí se tem uma pessoa que todos nós temos muitas coisas para falar sobre Deus. Quem tem alguma coisa para falar sobre Deus aqui? O que Deus fez? O que Deus é? A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Você tem muita coisa para falar sobre Ele. Agora você pegar Deus falando e dando testemunho de um homem. Aí você pega Deus, aí João no capítulo, ele vai dar um testemunho de um homem. É Deus dando referência de uma pessoa na terra. Aí eu fui olhar os atributos para que Deus fizesse menção daquele homem. Aí eu fui no texto e tentei achar um pastor, procurando os atributos que Deus falou sobre Jó. E eu tentei achar a palavra de pastor, não achei. Aí eu tentei achar
temente a Deus, Amém. e que se desviava do mal. Aleluia. É isso que vai fazer você ser conhecido de Deus. Amém. Às vezes ser conhecido pelos irmãos da igreja, o seu dom é tão maravilhoso que todo mundo da igreja te conhece. Você prega tão bem, pastor Rodrigo, o senhor prega, que a igreja te conhece. Glória a Deus por isso. Não se preocupe com essa vaidade. Se esforce para fazer Deus te conhecer. Aleluia. Ele fala que esse moço, ele está falando, Senhor, eu falei sobre o seu nome. Maravilhas foram acontecendo no seu nome e eu estava lá presente. Ele falou, não sei quem é você, te conheço. Eu não te conheço. Aí eu fui olhar os atributos. Integridade. Sabe o que é integridade? É o camarada que é honesto. Se ele percebe que ele está prejudicando alguém, que ele está passando alguém para trás, ele recua. Aleluia. Integridade é Deus convidar o Zaqueu para ir na casa dele, mas Deus não está falando com ele assim, Zaqueu, você pegou dinheiro de um, você pegou dinheiro do outro, você pegou dinheiro do outro. É antes de Deus fazer, o Zaqueu falou assim, Deus, Jesus, eu quero pegar tudo o que eu fiz, eu quero devolver dos outros. É o senso do prejuízo brota no coração de quem é íntegro. Aleluia. Se ele faz alguma coisa que ele percebeu que está prejudicando alguém, recua. Integridade é honesto. É um homem que não tem por que você falar alguma coisa sobre ele. Esse é o Jó. Que Deus está dando testemunho daquele moço. E ele falou com Satanás, você conhece o Jó? Porque eu conheço aquele moço. Não há na terra como ele. Não sei se já viu muita gente testemunhar de Deus. Eu estou vendo Deus testemunhar de um homem. Amém. Ele está falando assim, o Jó é íntegro. O Jó é reto. Sabe o que é ser reto? É focado. É quando você sabe que Deus, Ele tem uma promessa e um propósito na sua vida. E você começa a caminhar diante desse propósito e nada te faz desviar da sua meta. Isso é um homem reto. Caminho no caminho. Você está indo no caminho, você sabe que você tem um propósito, você sabe que eu tenho um plano, você sabe que eu tenho um projeto. E no meio do caminho, alguma coisa tira sua atenção, você desvia. Retidão é o camarada que inicia uma caminhada naquele propósito e não tem nada que tire daquilo que ele quer alcançar o objetivo. Isso é reto. Glória a Deus. Jó é um homem temente a Deus. Jó não tem medo de Deus, Jó é temente a Deus. É diferente. O filho que obedece ao pai porque tem medo dele, ele até faz, mas ele está com medo de apanhar. Ele até obedece, mas ele não quer ficar perto do pai, porque ele sabe que aquele pai é tão bravo que ele vai querer bater no menino. Agora, o temente a Deus, ele obedece porque ele quer honrar o pai. Quem obedece porque tem medo, não obedece para honrar. Porque a Bíblia diz em 1 João 4,8 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Filho que obedece o pai porque tem medo, ele até obedece, mas ele não tem a capacidade de aproximar do pai, porque o medo não deixa. Jó é temente, Jó tem prazer em obedecer a Deus. O Jó, ele é um homem que dentro do espírito daquele moço, ele só quer obedecer para honrar. Ele quer ser reto, ele quer ser íntegro, ele quer ser obediente. Esses atributos para quem quer honrar o Senhor. Jó também é um homem que se desvirtuou. É um camarada que sabe que se ele for para aquele caminho, vai dar
você, mais do que ninguém, sabe das suas fragilidades. Eu, mais do que ninguém, sei das minhas fragilidades. A consciência de um homem que é conhecido por Deus faz com que você, sabendo o caminho que você está trilhando, vai dar problema. Sabe o que você faz? Desvia do mal. Você consegue fazer um plano, um planejamento do problema. Antes de chegar nele, você desvia dele. Você não desvia de Deus, você desvia do mal. Essas foram as características do próprio Deus que testemunhou sobre aquele Deus. E é o que Deus quer fazer com você. Nós buscamos, e essa coisa acontece. Vamos pegar o caso do Jó, para que você veja. Jó 42:5 diz assim, o Jó falando, eu antes conhecia Deus de ouvir falar, só que agora os meus olhos te veem. Olha o que está acontecendo aqui. Primeiro, você conhece Deus e continua nos conhecendo. Cada dia você conhece um pouco mais. Cada dia você busca o Senhor e Ele se revela. Até que você então muda o comportamento, muda a conduta, atribui a você esses adjetivos, e aí sim que Deus se revela. O Jó conhecia o Senhor de ouvir falar, e isso foi suficiente para fazer ele mudar o comportamento. O que ele ouviu sobre Deus deu ao Jó a possibilidade de mudar o seu comportamento. Você acha que conhecer a Deus é só falar que Deus é bom? Conhecer a Deus, você acha que é só para falar que Ele faz milagre? Conhecer a Deus é para mudar o nosso comportamento. Ele falou assim, está escrito, está em Jó 42. Depois que ele viveu tudo, ele declara, eu antes conhecia Ele só de ouvir falar. E isso foi suficiente para mudar o comportamento nosso. Ele primeiro falou assim, eu conhecia Deus. Antes que eu conheci Deus, eu vi que Ele é poderoso. O Jó conhecia Deus, eu ouvi falar, contado para ele sobre o que Deus era. Isso foi suficiente para mudar o comportamento, a conduta, o posicionamento, a visão desse homem. Fez esse homem conhecer de Deus. Esse comportamento, essa mudança de conduta fez Deus testemunhar daquele moço. Aí ele falou assim, mas agora os meus olhos te veem. Tudo que você vive de extraordinário, grande, milagre, é só para Deus se revelar nos seus sonhos. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você vai alcançando esses atributos, para que você seja conhecido de Deus. E quando isso acontece, Deus se revela. Deus não sai por aí se revelando a qualquer pessoa. Uma pessoa que não quer mudar, uma pessoa que não quer mudar o seu comportamento, Deus não vai sair por aí se revelando a qualquer pessoa. Primeiro, você demonstra a sua vontade de conhecer o Senhor. Oséias 6:3, eu conheço, mas eu continuo conhecendo. Eu conheço de novo, e eu busco mais, eu quero saber mais. E é essa intensidade que vai fazer Deus se revelar a você. Quando eu preparava a mensagem, eu fui ao Jó. Eu tentei buscar lá, dentro desses atributos, que para fazer o Jó conhecido de Deus, o pastor não tinha. Eu busquei, continuei lendo, tentei buscar ali o Jó, Deus conhecia o Jó porque ele era levita, não tinha. Deus conhecia o Jó porque ele era um evangelista, também não tinha. Deus não te conhece pelo serviço que você presta na igreja. Deus te conhece pelo seu comportamento fora dela.
Deus te conhece. É como que você se comporta quando Ele... Porque o Adão era o grande Adão, todo dia pela manhã, até que o pecado encontrou tudo isso. E o que era conhecido como o lugar do encontro de Deus, o lugar do encontro com Deus, passou a ser um esconderijo do Adão. E às vezes a gente está vivendo isso na expectativa de que Deus vai, a Bíblia vai abrir. Você já conhece alguém assim? Do nada, ele pega a Bíblia de manhã e ele fecha os olhos, fala comigo, ele abre sem fecha os olhos. Fala comigo. A Bíblia é a boca de Deus. Amém? Amém. Só que sem ela estar no coração quebrantado e contrito, uma terra boa para produzir, é um livro ok. Tanto é que o semeador, quando ele saiu para semear, a semente só crescia quando era vazia. A semente não crescia no pote. A semente não crescia no recipiente. A semente só crescia quando ela achava um lugar para crescer. Bíblia só tem efeito quando você pega ela, guarda no coração e quer mudar. Quando você pega ela, põe na sua vida e quer fazer com que ela encontre um lugar de crescimento na sua vida. Amém. Tudo que eu estou te falando aqui é para que você não seja surpreendido no dia. É o poder da palavra. Aleluia. De nos revelar algo que nos aguarda nesse futuro, nos dando a oportunidade de mudar o nosso comportamento para a gente não ser surpreendido. Isso é a Bíblia. Amém. O amor de Deus em relação a cada um de nós é tão grande que Ele nos dá essa oportunidade. Ele não vai pegar ninguém de surpresa. Deus quer te conhecer. Não é só você conhecer Ele. Você, na intenção, na energia de conhecer, você está no bom caminho. Se você está buscando conhecer o Senhor, você está no bom caminho. Mas não é suficiente. Você precisa se fazer conhecido. Esse moço está falando, ele tentou um argumento. Está dizendo, eu falei do seu nome. Esse moço estava na igreja. Talvez ele pregava com muita eloquência. Algumas pessoas até se converteram pelas suas mensagens, só que não tem lugar para ele. E o que eu quero que você entenda hoje, irmãos, é que um dia essa verdade vai se cumprir. Essa verdade vai se cumprir. E que você não seja pego de surpresa. A Bíblia nos dá essa oportunidade. Você precisa ser conhecido de Deus. Porque tudo na vida é muito difícil. A gente chora, como tudo. Só que tudo, 10 anos depois, se você olhar para trás, você ri daquela situação. Se você olhar para trás, você está chorando totalmente. Você olha, meu filho, acabou para mim. 10 anos depois, você olha para aquela situação, passou, você venceu, Deus jogou, Deus te abençoou, tudo mudou, Deus encaixou as coisas tudo no lugar. Aqui é irreversível. Se ele falar, eu não te conheço. Aquele cenário que eu vi no livro da mensagem, lá dentro da casa desse moço, tem uma família, você vai colocar alguém lá dentro, sem saber o que essa pessoa vai entrar e vai fazer lá dentro, sem saber quem ele é, sem saber quem é essa pessoa. Deus nunca vai fazer isso. Deus não vai abrir a porta do céu, onde tem pessoas que ele conheceu, que ele sabe do comportamento, da conduta, do coração, da vontade daquele moço, daquela moça que está lá dentro, para deixar uma pessoa na frente da luz lá com o pai. Se ele não te conhecer, se ele não me conhecer e não nos conhecer, nós não entraremos. E não há argumento que faça ele mudar de ideia. Eu não te conheço. Quero que você fique de pé nesse lugar.
novo rapidinho. Existe um crescimento natural na vida do cristão. E a intensidade pela busca do conhecimento de Deus. Mudança de comportamento, de conduta. Deus te conhecer e depois Ele se revelar a você. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mudança de conduta, de comportamento, para que Deus possa testemunhar sobre você também. Para que esses atributos aqui, eles estejam inseridos numa vida honesta, íntegra, reta. Nada te faz desviar do caminho, da proposta, da promessa. Porque aqui, sobre o que você conheceu de Deus, já é suficiente para você mudar de vida. E quando isso acontecer, é que Deus vai se revelar a você. O Jó está achando aqui no livro, ele está falando assim, eu só conhecia, e olha, de tudo que o Jó já viveu, que é um dos personagens mais conhecidos do mundo cristão, é o Jó, por tudo que ele viveu. E agora ele está falando assim, olha, eu só conhecia ele de ouvir falar. Mas agora que eu sou conhecido por ele, os meus olhos te veem. Deus se revelou para mim. Depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei, Deus sabia que Ele estava comigo. E agora sim, Deus se revelou para mim. Se você acha que Deus sai por aí se revelando a qualquer pessoa, você está enganado. Para que Deus se revele a você, você precisa intensificar a sua busca pela presença de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Hoje é uma noite de mudança. Se você quer viver essa verdade, nada melhor do que o coração quebrado. Nada melhor do que o coração quebrado. Aonde eu deixei de lado a vaidade, o orgulho, e o que vão pensar de mim, mas eu me jogo, eu me lanço. E ao longo do caminho, no meio do caminho da vida do Jó, alguém muito próximo entrou no negócio e falou, Jó, Deus esqueceu de você. Quem conhece ele? Por mais que você tenha informação contrária, e diz alguém tentando te desmotivar, a retidão te dá capacidade para continuar sem desviar do seu propósito. Eu vou pedir você para sair do lugar e vir ao altar. Vou pedir que você venha à frente. Eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida hoje. Deus, Ele quer se revelar a você. Essa
fortalecer no meio do caminho, que quer de alguma forma desmotivar você para sair, a largar. Mas Deus, Ele quer se revelar a você. Deus quer testemunhar sobre o seu destino. Sinta o toque do Espírito. Tem problema não, pode chorar, pode chorar. Deixa o Espírito de Deus tocar o seu coração. Se abalou o seu coração, está aqui. Médicos, médicos. Se há uma aflição no seu coração, está aqui o Deus Todo-Poderoso. É o único que conhece e pode tomar o seu coração nessa hora. Para fazer tudo mudar, tudo ser diferente. Estreitar os laços. Não faça mais a sua casa. O céu não existe. Lá é o lugar da intimidade de Deus. Se não tem sido o lugar do seu esconderijo, nós estamos quebrando isso hoje do nosso caminho. A sua casa é o seu lugar de intimidade com Ele. Oh, meu Deus! Parece um pouco bem elaborado, né? Mas quando eu iniciei essa mensagem, eu pedi para que você ficasse um pouquinho ali de cabeça baixa e fechasse seus olhos. Você faz uma reflexão ali como é que está a sua vida. Todos nós aqui, como seres humanos, temos várias decepções, angústias, alguns planos da gente que às vezes não acontecem. No meio do caminho, são frustrados. Às vezes você pensa uma coisa, projeta uma coisa, no meio do caminho está tudo errado. Tudo isso passa. Tudo isso um dia. Você vai olhar para trás, vai ter tanta coisa que te fez chorar, que te fez ter todos os estados de destino. Para alguns fez desviar. Você olha para trás e vê que Deus realizou, consertou, mudou tudo. Isso é normal na vida de todo mundo. O que eu trouxe aqui hoje é uma verdade de Deus. É uma exclamação de forma irreversível. Que não há mudança. Que não passa. Mas Deus, Ele ama tanta gente que nos revelou Sua palavra para mostrar o lado futuro, trazer para o presente e nos dar a oportunidade de mudar o nosso comportamento, para que nada possa nos pegar de surpresa. Todos nós que estamos aqui somos maduros o suficiente para tomar as nossas decisões. Se você quer envolver com Deus, tudo isso, busque conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Eu quero conhecer, mas não quero conhecer, eu quero continuar conhecendo. Isso vai te dar a capacidade de mudar o seu comportamento, a sua conduta diante disso.
acontecer, Deus começa a testemunhar sobre a sua vida. Você se faz conhecido, não pelos homens, pelas pessoas, como uma pessoa boa, um bom instrumentista, um bom pregador, um bom tocador. Tem vários, mas não é isso que eu estou falando. É Deus que quer te conhecer. É Deus que quer te conhecer. Que essa palavra possa transformar o nosso comportamento. O meu também. Eu me pego dentro da mensagem de Paulo, que eu pregava a muitos. Não venha também me achar reprovado. Mude o seu comportamento. Mude a sua conduta. Busque o Senhor. E Ele vai se revelar. Deus só vai se revelar a você quando você estiver trilhando esse caminho íntegro, reto, temente e não com medo, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus vai se revelar a você. Amém? Que você possa voltar ao seu lugar.